Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra que nos veio ao coração no livro de Jeremias, no capítulo 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos, e não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, enviai a Quedar, e atentai bem e vede, se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo, ou um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a surpresa, os filhos de Leão bramam sobre ele, levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação, e as suas cidades se queimaram, e ninguém habitaram nelas. Até aqui, irmãos. Amém. A Irmandade se lembra que nós estamos aqui bem no início do livro de Jeremias, é o capítulo 2, e no capítulo 1 se deu a escolha, o início da missão de Jeremias. E não foi ele que se autoelegeu, se candidatou para ser o que foi, mas a escolha veio do alto, veio de Deus. E quando ela vem de Deus, ela vem com suporte, ela vem com condição. É como uma grande empresa que tem lá funcionário, ela contrata, mas ela dá ferramenta para o funcionário trabalhar. Então Deus, uma vez que Ele escolhe, está com ele tudo o que o escolhido precisa para desempenhar a função da escolha. Então, aqui no primeiro capítulo, os irmãos lendo, e até já sabem, que foi o encontro, a escolha. E Jeremias, por sinal, ele nem se sentiu em condição. Há pessoas que elas se sentem autossuficientes para tudo. Ela é a que mais sabe, a que mais entende, a que mais compreende. Mas com Jeremias não foi assim, não. Jeremias, ele se sentiu desprovido de tudo. Tanto é que, sendo um homem, ele
Ele disse: eu sou criança. Eu sou criança porque a criança não tem defesa própria. Ela é inteiramente dependente. Quando ele disse: eu sou criança, ele chamou para si a condição de incapaz e de dependente, carente de ajuda. E disse Jesus num dos evangelhos assim: sem mim nada podeis fazer. E a palavra, como sempre, ela cabe no coração de todos aqueles que tiver apetite para aceitá-la. E ela só vai fazer bem. Nunca a palavra de Deus fez mal a ninguém, só bem. E ela ecoa nesta manhã para todos aqueles que estão participando do culto, para fazer bem a todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus viu esta forma humilde de Jeremias. Irmãos, tem muitos dons que por falta de valores, eles acabam sendo empobrecidos. Mas tem dons que eles crescem com valores. A pessoa, ela pode ser muito eficiente, mas se não tem dentro dela os valores da simplicidade, da humildade, a falta disso compromete a competência que ela tem. Deus quer então fazer o que com a gente? Além de dar para nós dons, Ele quer dar condição para praticar os dons. Então Jeremias disse: eu sou uma criança, eu não sei falar. Moisés também disse, quando escolhido por Deus e chamado: eu sou pesado de língua, fala com meu irmão, ele fala melhor do que eu. Mas este assunto, irmãos, ele sempre esteve rodeando o ser humano, que é o sentimento de autossuficiência. E bem-aventurado é aquele que se sente dependente de Deus. E quando ele disse isso, logo o Senhor disse para ele: não digas eu não sei falar, porque desde o ventre eu te escolhi, eu te chamei. E está escrito que ele tocou com a mão nos lábios de Jeremias, e naquele toque ele deu a palavra, o dom da fala, da profecia para Jeremias. E neste segundo capítulo já é Jeremias trabalhando, pregando, representando o ser sagrado, falando pela vontade de Deus. E aqui ele é enviado a Jerusalém para repreender o povo que vivia num período de rebelião. E sempre foi assim, irmãos. De vez em quando um vírus passa pela terra, pelas nações, entra rebelião num lugar, rebelião no outro, mas também entra alguma rebelião numa casa, numa família, num pai, numa mãe, num jovem. Entra um sentimento de revolta, de insatisfação. E esse tempo pandêmico, irmãos, esse fato ocorre com mais vezes. Um se rebela aqui, o outro se rebela lá, e todo aquele que se rebela não consegue ficar quieto, ele externa o que ele tem dentro. E além de prejudicar ele, prejudica os outros. Acho que está dando para todo mundo entender a palavra. Mas queira Deus que nesta manhã a doçura da palavra elimina qualquer sentimento de rebelião. Aonde estiver. Então Deus olhou tudo isso porque Ele acompanha o seu povo. Irmandade não pensa que nós vivemos neste mundo sem ser visto por Deus, sem ser acompanhado por Ele. Ele acompanha a minha casa, a tua casa. Ele acompanha as igrejas grandes, Ele acompanha a salinha lá na ilha, na barranca do rio. Ele acompanha os grupos que estão congregados em lugares distantes, onde não tem nem orquestra, onde não tem organista, onde não tem órgão. Ele acompanha de perto. E acompanhando Israel, ele então envia Jeremias lá para repreender aquele mal, apaziguar, apacentar, acomodar. E a palavra que Deus manda nesta manhã para todos nós, ela está indo aqui, ali e acolá para apacentar,
para acomodar, para encher de paz alguma alma atribulada, alguma família onde a rebeldia entrou, afetou o filho, afetou a filha, e para provocar pai e mãe se rebela, vai onde não deve, faz o que não deve, fez até aqui, a tua rebelião acaba nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus expressou a sua fala na boca de Jeremias com tudo aquilo que nós acabamos de ler, que ele lembrou tudo, a trajetória lá da saída do povo hebreu, tudo que ele fez, caminhou no deserto, proveu tudo no deserto onde tem falta de tudo, ele não deixou faltar nada, ele deu alimento, ele deu água, ele deu sombra, era aquela nuvem que quando andava o povo andava, de dia ela se fazia uma luz e clareava tudo, era Deus dizendo, eu não vos desamparo, eu não vos deixo. Aonde não tinha saída e nunca ninguém tinha transitado por ali, ele abriu caminho, no Jordão, no Mar Vermelho, é isso que agora ele fala, eu fiz tudo. Vocês estão se rebelando por quê? Bendito seja o nome do Senhor, fiz tudo, dei tudo. Quem sabe alguém está meio revoltado, eu peço, Deus não me faz, mas ele já te fez tanto, e vai fazer tanto. E só pelo fato de estar ouvindo a palavra que ele está te fazendo tanto. E ainda hoje ele vai fazer tanto por ti. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele prossegue aqui trazendo a lembrança, tudo aquilo que ele fez pelo povo. E depois ele reclama, não é, irmãos? Ele reclama. O povo, vocês fizeram duas maldades, a mim me deixaram. Ele reclama que eu não estou perto, mas não foi eu que saí. Vocês que me deixaram. Vocês reclamam que vocês estão sozinhos, mas eu não deixei ninguém. Vocês que deixaram. Reclama porque não fala mais língua, porque não sente mais a presença de Deus. Mas eu não deixei ninguém. Você que me deixou. Você está olhando para outro lugar, está atraído com uma outra coisa. Pouco ora, pouco extrai da oração, tudo aquilo que contribui contigo. Tua casa era feliz, tua casa era alegre, e agora você está falando que Deus te deixou? Não. É ele dizendo aqui, vocês que me deixaram. Glória ao nome do Senhor. Quando fala, eu sou a sua sombra à tua direita. Quando fala lá no Salmos 91 também, Salmos 23, e fala de sombra, irmão, eu só tenho jeito de me abrigar sob uma sombra. É só eu me aproximar daquilo que projeta a sombra. Eu vou para o lado dela, eu fico coberto, eu saio de perto, eu fico sem sombra. E tem gente ardendo no sol da prova, da angústia, porque você está fora da sombra. Mas hoje Deus vai te levar para baixo da sombra, e a tua alegria será devolvida. A mim me deixaram. A mim me deixaram. O manancial das águas vivas. Quando ele fala manancial das águas vivas, ele está dizendo assim, aqui não tem falta d'água, é o manancial. Não depende de chuva para ter água. Aqui não tem crise, ele está querendo dizer. Tudo pode ser afetado, mas o manancial aqui não. Quem cava um poço pode ficar sem água. A falta de chuva pode secar um rio, mas esse manancial não seca. E ele ainda prossegue, mas cavaram cisternas rotas para si. Cisternas rotas é a cisterna que pode pôr água quando for, que ela não segura. E quanta gente deixa o manancial e fica cavando sua cisterninha. Sua cisterna do eu, a cisterna do seu individualismo, a cisterna da sua inteligência, a cisterna da sua capacidade. Só que isso é tudo cisterna rota. Acaba. O homem pode ser tão entendido numa matemática, na economia, que de repente ele começa a fazer a gestão de um grande trabalho e o trabalho vai para baixo, vai para o vermelho. É a cisterna rota, porque só em Deus existe a sabedoria eterna.
Bendito seja o nome do Senhor. Então hoje o Senhor nos conclama a irmos para o manancial das águas vivas. Se não, o marido faz uma cisterninha, a esposa uma outra cisterna, dele é rota e dela também, e a casa fica sem água, ficando sem água fica sem vida. Cai de joelho e vamos ao manancial. Não tem crise. Está havendo crise no mundo de muitas formas. O céu continua do mesmo jeito. Deus está no mesmo lugar. O poder é o mesmo. A força é a mesma. A capacidade é a mesma. Os homens tinham e não têm. Quem estava em cima está embaixo. Uns de baixo foi para cima. O do norte foi para o sul. Mas Deus continua no seu lugar. É o manancial inalterável. Não tem mudança. E o manancial está aqui entre nós. Dê glória ao Senhor. Dê glória ao Senhor na tua casa. Que o manancial está aberto para regar a tua casa, a tua família e aquilo que está secando na tua existência. Por isso que confiar em nós é cisterna rota. É cisterna rota. Não retém água. Fazer cisterna, eu faço do meu jeito, o outro faz do jeito dele. É tudo cisterninha, mas cedo da manhã acaba a água, acaba recurso, acaba tudo. Falta água, falta tudo, falta vida. Não é, irmãos? E queira Deus que onde quer que nós estivermos ouvindo esta santa palavra pelo mundo todo, quem sabe, em algum cantinho desta terra, a palavra está minguando. O povo está indo embora. Eu vou pregar essa palavra, irmãos. Quem sabe em algum canto está minguando. O que é de Deus não mingua. Se está minguando, é porque está tirando da cisterna rota. Mas vamos clamar a Deus aonde esta palavra está chegando. Vamos nos humilhar e cair de joelho diante do dono do manancial. Assim que passar todo esse processo, aleluia, que o manancial jorre água nas igrejas grandes, na salinha, nas ilhas, nas barrancas do rio, do outro lado do mundo, lá na tua casa, o manancial jorrará água. Não pode faltar água. Bendito seja o nome do Senhor. E quando esta água jorra, ela supre tudo. Ela supre o espiritual, supre o material, supre os nossos filhos. Tem tudo, todos os ingredientes neste manancial. Tem paz, tem tranquilidade, tem equilíbrio, tem doçura. Glória ao nome do Senhor. É uma manhã tão rica que Deus nos concede, porque o manancial está soltando água pela terra. Homem de Deus, que atende, que prega, que socorre, que visita, está percebendo que não é como era, não tem como tinha. Ajoelha-te e ora, o manancial está à tua espera. O povo espera. Vão voltar depois que passar tudo isso com muita fome, com muita sede. Só vai ter água no manancial. As cisternas vão fechando, vão secando. Tem gente que corre para lá e pensa que é seca. Corre de um lado para o outro, pensa seca. Aqui nunca seca. Glória ao nome do Senhor, pois em Cristo tem a palavra da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Neste manancial tem inteligência, sabedoria, ciência, conhecimento. Nele tem o dom da palavra, o dom da música. Tem o dom da criatividade, da inteligência. Em Deus está a plenitude de tudo, não tem falta de nada. Glória ao nome do Senhor. Ele te dota de algum valor vindo dele, e daqui a pouco tudo aquilo, o livro que a gente abre, olha e nada entende, abre e a gente passa a enxergar o que não enxergava.
Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra, irmãos, que acha ser escrita na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1. Se todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, e testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Somente até aqui. Amém. Irmãos, esta é a primeira carta que Pedro escreve, uma carta de caráter universal, aos irmãos chamados já que haviam crido no Senhor Jesus e estavam caminhando no seu santo caminho. E ele escreve então esta carta, onde o prefácio e saudação ele deseja àqueles irmãos, segundo o pré-conhecimento de Deus, a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, isto é, irmãos, Deus, anteriormente da nossa existência, já havia este propósito de Deus na vida de cada um, pois ele já tinha conhecimento, ainda que nós não existíssemos, mas para Deus nós já éramos. E ele predestina, então, este processo de santificação do nosso espírito para a obediência e aspersão do sangue do Senhor Jesus. E desejava a ele, aquele povo, graça e paz multiplicadas. Os irmãos imaginam que eles já estavam servindo ao Senhor, já haviam alcançado a graça do Filho de Deus, a graça maravilhosa, como agora há pouco cantamos. Mas agora ele deseja então que sejam multiplicadas a paz e a graça sobre aqueles irmãos. Isto é, que fosse aumentado o efeito da paz e do agraciamento de Deus em favor daquela gente, que precisava que Deus estivesse sempre olhando por eles, porque quando Deus se agracia de alguém, Ele olha por esta pessoa e elege
o que foi feito com eles e o que Deus fez conosco também, eleitos pela presciência, ou seja, pré-conhecimento de Deus, neste caminho maravilhoso, que é a graça do Filho de Deus. Aí ele dá graças a Deus, dá ações de graças, porque tinha esperança de salvação. Ele dizia: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Ele diz isto porque já naquele tempo, herança, irmãos, era o quinhão que cada um recebia da sua parte, que pertencendo a uma família, então ele recebia aquilo que lhe era devido. Mas eram heranças que se destruíam, se acabavam, se corrompiam, coisas que se estragavam, porque as coisas da terra são da terra, e a terra mesma, ela assume aquilo que é seu, de modo que fica na terra mesmo. Ninguém consegue tirar da terra e levar para outro mundo, até porque nós não conhecemos outro mundo. Nosso mundo é este aqui, o nosso planeta. De certo, há aqueles que já pensam em ir para outro canto, outro lugar, outro planeta. Mas nós aqui, tudo que é da terra é dela. Então, herança aqui se contamina, se corrompe. Mas aquela que, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, foi dada esta viva esperança, irmãos. Esta herança esperada não murcha, quer dizer, não se destrói, não se acaba, não se pode atacá-la, porque ela não está aqui, ela está guardada nos céus para nós. Por isso que ele dizia: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Então, para que nós pudéssemos ser participantes desta herança lá nos céus, foi preciso morrer e ser gerado outra vez. Morrer aquele homem, aquela mulher, pecadores, e agora, numa nova geração, passa a ser então participantes desta viva esperança, que como Jesus morreu e ressuscitou, morreremos também com este corpo, mas haverá uma ressurreição com um corpo incorruptível, e a herança não se acaba, e ela não está aqui na terra. Aqui na terra, irmãos, ainda que bem guardada, a pessoa tem a possibilidade de destituir o dono da herança, matar, esconder, consumir com a pessoa e assumir aquilo que lhe pertence. Mas lá na glória dos céus, não. Nosso adversário, ele não tem poder de mexer na nossa herança. O que ele pode fazer é fazer com que nós lancemos fora o direito da nossa herança. Mas ele mesmo tocar na nossa esperança ou na nossa herança, Deus não lhe deu este direito. Então o que ele faz é procurar desviar-nos dos retos caminhos do Senhor, para que venhamos então a cair, a delinquir contra a palavra de Deus, e esta herança vir a ficar comprometida, ou seja, não temos mais o direito dela, mas ela está guardada. Bem-aventurados são aqueles que mediante a fé também estão guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E ele dizia: em que vós grandemente vos alegrais. Ele falava isto para aquela irmandade daquele tempo, porque ele sabia que aqueles irmãos, a grande maioria, tinha muito desejo de alcançar a herança, de deixar antes este mundo para habitar na eternidade com Deus. Então, quando falava desta herança que estava guardada na virtude de Deus, para a salvação deles, eles se alegravam grandemente, ficavam felizes, cantavam, glorificavam a Deus. Será que nós fazemos isto também, irmãos? Quando se fala desta revelação, desta riqueza nos céus, porque tem gente que isso aqui não quer dizer nada para ele. É crente, é batizado, congrega, vai aqui, vai ali, mas
falar do que ele tem direito nos céus, ele nem imagina e tampouco quer imaginar. Mas aqueles que amam o Senhor e querem a vida eterna, quando fala nisso, se alegra, fica feliz. Diz, meu Deus, então eu tenho direito, então eu vou receber esta herança, então ela está guardada no meu nome lá nos céus. Se alguém não sabia, fique sabendo hoje. Se tu és crente em Jesus Cristo e a graça de Jesus Cristo maravilhosa te cobriu, hoje, pela oração de Pedro, ela é multiplicada, a graça e a paz com Deus. Bendito seja o Senhor. Por isso que Paulo escrevia aos irmãos de Roma: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a nossa fé nos dá a segurança de crermos que temos riqueza nos céus. Então veja que ele dizia assim, ainda que importa, apesar de toda a alegria que vocês sentem, importa que vocês sejam, e é necessário que vocês sejam por um pouco de tempo, contristados com várias tentações. Quem é que não se entristece com as tentações desta vida terrena? Tentações não é só quando o inimigo aparece com careta, com sombra feia, não é só isso aí não, irmãos. Isso aí é de menos. Sabemos que tudo isso aí põe medo, mas não faz nada. A tentação perigosa é aquela que nos induz a cometer o mal, que nos induz ao pecado, que mostra para nós que não precisa guardar a palavra, que a palavra fala que não, mas a gente pode fazer. A palavra diz para fazer, mas essas coisas que nos tentam dizer, não, você pode fazer, você pode praticar, você pode ir aqui e ali, você é livre, porque agora você está na graça. E, irmãos, este espírito é enganador, e fazendo isso ele pode tirar-nos do caminho que nos leva a buscar a nossa herança. Então quem cai na conversa dele, nas tentações dele, acaba se perdendo e perde a herança. Mas quem sofre a tentação. Vem tentações de todos os jeitos, nos sonhos, na vida terrena, nos negócios. Aparece possibilidade de mentir, de enganar, de trair, de fazer falcatruas, negócios mal feitos, que podem comprometer. Não, você pode fazer sim. Eu conheço irmão que faz, eu conheço tanta gente que vai lá também, eu sei de muita gente que também frequenta esse lugar. Você pode ir também. Essas tentações te fazem sofrer, então você é bem-aventurado, porque está sendo tentado e está resistindo, e a palavra desta tarde te dá força para resistir ao mal, e resistindo ao tentador, ele fugirá de nós, irmãos. E vocês precisam resistir a essas tentações, sabe por quê? Porque a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que ouro que perece, e ele é provado pelo fogo. Esta tua fé se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando é que esta fé, irmãos, que Deus deu a nós, se acha em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo? Será que só quando Jesus Cristo vier? Não. Aqui também, nos nossos dias, a nossa fé pode se achar em louvor. Sabe por quê? Porque aquele que é crente em Jesus Cristo é porque tem fé. Aceitou esta bendita graça? Foi pela fé. Agora vem a tormenta e a tentação, e a pessoa resiste, sofre, geme, chora, mas aguenta. Então vem, irmãos, a revelação de Jesus Cristo. É que Jesus Cristo vai aparecer para ela, para a pessoa, e falar, eu estou aqui, eu gostei do que você fez, da fé que você tem. Não é isto não. Sabe quando que é a revelação de Jesus Cristo? Quando aparece em ti a glória que está em Cristo. Esta é a revelação, que muita gente não conhece. Muita gente pensa que glória na igreja é manifestação. Glória, glória, aleluia, aquele barulhão. Isto aí é nossa glorificação a Deus. A glória de Deus para nós é outra coisa, irmãos, não é essa. A glória de Deus em nós são os atributos de Deus que por Jesus Cristo se manifestam em nós. A humildade, o amor, a paciência, a pureza, a santificação, essas qualidades vêm de Deus. Isto é glória de Deus que aparece na igreja.
Porque o que adianta uma igreja lotada, cheia de crente, mas não tem amor, não tem paciência, não teme a Deus, briga, xinga, maltrata, engana, mente. Isso aí é glória, mas não de Cristo, isso é glória do outro. E o Senhor manda a palavra para extinguir a glória do outro, que é a glória deste mundo, e trazer aquilo que é a glória de Deus sobre cada um de nós. Bendito seja Deus. E a nossa fé, irmãos, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, e o ouro que perece, ele é purificado através do fogo. O ouro, não pense, irmandade, que este anel que a gente tem, aliança aqui no dedo, lisinho, bonito, não tem nada de impureza, pelo menos aos nossos olhos, a gente não vê nada. Mas não encontra isso aqui na terra. O que vem da terra vem cheio de contaminações, misturado com a terra, com tantas coisas. E para que ele seja purificado, ele passa por processos, irmãos, de um aquecimento acima da sua resistência, ele derrete, perde a forma. Esquentou, até que desmanchou, não é mais o que era. Quando a pessoa extraiu ele, podia ser uma pedra, alguma coisa, uma pepita, não é? Alguma que tinha um formato, pegava na mão, isso aqui é ouro, ó, e mostrava. Mas depois que pôs lá no cadinho, que é a panelinha, e o fogo esquentou e derreteu, acabou a forma, não é mais o que ele era. Ele era bravo, ele era mentiroso, ele era enganador, ele roubava, mas depois que pela fé entrou nesta graça, o fogo acendeu, derreteu, desapareceu a forma antiga, agora começa a assumir uma outra forma. Agora não tem mais a impureza, a terra que estava junto desaparece, a escória que estava no derretimento, a escória fica em cima e o metal fica embaixo, porque ele é mais pesado. Então aquele que está trabalhando vai retirando o que está por cima, vai retirando e vai ficando embaixo o que é puro. Este é o trabalho que se faz com o ouro, que perece. E Deus não faz isso com a nossa fé, irmãos? Claro que faz. Então quem está aqui hoje reclamando das suas provas, achando que Deus está judiando, que está sofrendo muito neste caminho, é Deus que está te purificando. Estas coisas que se levantam na nossa vida, irmãos, têm o caráter de nos fazer chegarmos mais a Deus, de nos purificar, de extrair de nós o que é nosso, tira de nós o nosso ego, a nossa vaidade, irmãos, a personalidade arrogante, na prova cai. Quanta gente que enquanto é bonita, bem vestida, está aí, irmãos, por cima de todo mundo, porque a vida é boa, tem recurso e é sempre superior. Lá um dia vem uma doença, dá um AVC, pronto, entorta a boca, encolhe a perna, o braço não funciona mais, quer falar, não fala mais, a lágrima escorre e os olhos não fecham, e a pessoa está ali daquele jeito. Cadê a glória? Cadê a beleza? Cadê a vaidade? Se alguém não vesti-lo, ele fica nu, se alguém não limpá-lo, ele fica sujo. É assim o ser humano. Bendito seja o Senhor. Mas ninguém precisa passar por isto, se aceitar a transformação da vossa fé, pela purificação que Deus faz através das provas. Deus não dá prova maior do que suportamos, irmão. Crente provado que está ouvindo esta... Aliás, quem que não tem prova? Mas deve ter alguém que está reclamando. Senhor, não aguento mais a prova. Cada dia é uma coisa, é um problema aqui, é uma doença, é um insucesso, é uma humilhação, é uma angústia, é uma dor, o sono que vai embora, é a aflição que não sai. Mas não reclame não, irmão. Saiba hoje que você tem guardado no céu uma herança que não murcha, que não acaba. E saiba também uma coisa, que mediante a fé, você está guardado na virtude de Deus. Então não tenha medo da prova, que não te mata. A prova não te destrói. O teu nome pode se balançar um pouquinho e se sujar um pouco, depois limpa, mas Deus não te deixa perder a tua herança. Bendito seja Deus. Irmão, o Senhor está mandando esta palavra porque deve ter muita gente descontente. Ele diz, eu não sei, eu estou na graça, mas tanta prova. Mas é porque você é um metal precioso, muito mais do que o ouro. Por isso que Deus está provando.
Se o Senhor não te aceitasse, você estava bonito, bem, tranquilo, não precisava de prova, porque não é metal que interessa para o Senhor, mas aquele que é bom, que o Senhor quer trabalhar, quer fazer dele um vaso, então tem que purificar. A irmandade que está ouvindo esta palavra, que não é agradável de ouvir, gostaria de ser purificado nesta tarde? Aceitaria o trabalho de Deus na vossa vida? Aceitaria que Deus mantivesse em ti a esperança de uma herança que não murcha, que o ladrão não rouba, que ferrugem não come e traça também não? Se aceitares isto, deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Então Deus nos amou, irmãos, antes de nós existirmos, e agora a gente não vê o Senhor. Não vemos agora, mas nós cremos e nos alegramos com um gozo inefável e glorioso. A irmandade está alegre com essa palavra? Ou estão se entristecendo? Não é isso que eu vim buscar, não, Senhor. Eu vim buscar a libertação da minha prova. E agora o Senhor está falando desse jeito aqui? Mas disse Pedro: vocês não veem o Senhor, mas vocês amam o Senhor. E não vê agora, mas vocês creem, então vocês fiquem alegres, com um gozo inefável, um gozo que não dá para contar para ninguém, e glorioso, porque vocês vão alcançar o fim da vossa fé. Sabe qual é o fim da nossa fé? Salvação das nossas almas. Dizia: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram antes de vocês, dizia, falando desta graça maravilhosa que foi dada. Agora há pouco nós cantamos aqui, graça maravilhosa e excelente, é divina graça de Jesus, nada a ela se pode igualar. É o que nós cantamos. A irmandade cantou com tanta força, com tanta alegria. Então alegre-se agora, que esta graça, os profetas já falavam dela, e queriam saber desta graça, quando que vinha, e eles não alcançaram. Veio em Jesus Cristo, e nós alcançamos por misericórdia. E eles perguntavam: que tempo será que virá esta graça do Filho de Deus, que nunca chega? Eles esperavam, os profetas profetizavam disso aí, indagando que tempo o Espírito do Senhor revelava para eles, e indicava e testificava para ele o sofrimento que haviam de vir em Cristo para trazer esta graça que nós não queremos sofrer. E dizia assim: a glória que lhes havia de seguir, e foi revelado a eles que, com respeito a nós, seria manifesta esta graça. Jesus Cristo seria o que trazia para nós a graça, o que trouxe, e nós estamos aqui hoje, o Senhor falando deste jeito: bem-aventurado quem se conformar com a graça de Jesus Cristo. Graça quer dizer favor sem merecer. Ninguém merecia ser agraciado, e ela nos cobriu sem mérito. Então não vamos pensar que tem alguém bem aqui porque merece. Nós não merecemos nada, irmãos. Tudo que temos é no merecimento de Jesus Cristo. E agora, no merecimento de Jesus Cristo, nós estamos aqui hoje ouvindo o que os anjos desejavam bem atentados. Irmãos, sabe que quando se falava, e quando se fala desta maravilhosa graça, desta salvação gloriosa que foi feita para nós, os anjos de Deus desejam dar atenção. Eles ficam prestando atenção, porque eles não conhecem isto lá que foi oculto em mistério e revelado para nós agora. Irmãos, tem gente que não dá valor nenhum a isto, mas tem crente que é fiel e que ama a Deus. Ele pensa nisso e diz: Senhor, eu não mereço ser tão rico como sou, a tua graça está sobre mim, estou coberto pela tua graça. Ah, irmãos, se nós alcançássemos esta condição de considerar o grande favor que Deus fez pela graça manifestada em Jesus Cristo, nós nos alegraríamos. Não havia reclamação, não havia gente achando ruim da prova, dos apertos, das necessidades. Ao contrário, quando se reunisse como aqui está hoje, seria uma alegria dizer: graças a Deus, pude chegar na casa do Senhor.
e eu vou ouvir a palavra de Deus, que os anjos já estão aí assentados na glória de Deus, atentos, dando atenção, esperando o que será que Deus vai falar lá no culto online de quarta-feira à tarde, para aquela gente. Pena que nem todos dão valor, mas eles dão atenção. Olha, irmãos, vamos reagir hoje e dizer: Senhor, eu amo o Senhor. Não oculte de mim a tua graça e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque se nós recebermos, irmãos, as virtudes desta graça, nós vamos atravessar o nosso tempo neste mundo felizes, porque Deus está sobre nós e nos guardará de todo o mal. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado e a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e da palavra torpe da vossa boca. Não mentais um aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos. E vos vestite do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e em entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Se, sobretudo, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, a qual também foste chamado, em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. E quando o fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esses versos. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo, trazendo aqui à igreja de Colossos este ensinamento, para que todos aqueles que tivessem tido a felicidade de entender a salvação, a graça em Cristo Jesus, que se despiste de toda a carnalidade e se revestiste daquilo que é do céu, para poder alcançar as virtudes e as bênçãos de Deus. Então, ele dizia aqui, irmão, com muito fundamento, trazendo para os irmãos: vocês ou nós, falando nós não somos mais deste mundo. Então, nossos pensamentos já devem ser desligados das coisas terrenas. E Paulo exortava: pensai agora, não nas coisas da terra, mas nas coisas do céu. Porque as da terra são pequenas e passageiras, e as do céu são eternas. Então, haja sabedoria, haja luz em quem pode entender a palavra de Deus, de buscar aquilo que é eterno. Busque o que é mais durável. Busque aquilo que tem serventia. Busque aquilo que tem maior valor. Nós, como pessoas humanas, sabemos avaliar
um metal, o que é mais de maior valor, de menos valor, uma propriedade de maior valor, de menor valor, o que é bom, o que é ruim, o que tem futuro e o que desvanece em seguida. Tudo isso sabemos fazer, mas o Senhor nos chama por esta palavra uma busca para a inteligência espiritual. Como sabes e como sabemos que temos condição de avaliar o que é de maior valor, vamos buscar e ver diante desta palavra para buscar aquilo que é eterno. Estas palavras foi falada por nosso Senhor Jesus Cristo de outra maneira. Não ajuntem tesouro na terra, juntem tesouro no céu. Aqui a vida acaba, a traça, a ferrugem, o ladrão, mas aquele que você juntar no céu, nunca ninguém roubará. Então, trazia essa explicação. Irmão, o que o mundo, ouça a pessoa que ainda não chegou ao Evangelho, ouça isso, busque o que tem valor. Cristo é que trouxe essa mensagem. Esta fala não é de homem terreno. E Jesus Cristo mesmo disse, ninguém foi para o céu, a não ser o Filho de Deus que estava no céu. E ainda diz, ao Filho do homem, ele estando aqui dizia, ao Filho do homem que também está no céu. Ele e o Pai, um só. Ninguém pode ensinar estas coisas, ninguém pode falar estas coisas, a não ser aquele que estava no céu e veio do céu, e está no céu com o seu Pai. Então, irmão, o conselho para o povo, para a humanidade, para a nossa irmandade, é buscar a Deus. Buscar a Deus, servir a Deus. O mundo tem situações difíceis? Tem. Quem é crente tem. Quem não é crente tem também. O fiel também tem. Aquele que é reto no seu caminho também tem. Todos os que serviram a Deus foram provados. Todos. Pode pegar os homens mais fiéis. Pega Abraão, foi provado. Pega Moisés, foi provado. Pega Paulo, foi provado. Pega José, foi provado. Pega Jacó, foi provado. Pega Daniel, foi provado. Todos eles passaram por dificuldades muito grandes. Por quê? Jó não foi provado? Por que foi provado? Porque era uma pessoa que não temia a Deus? Não, foi provado porque temia. Por que Deus escolheu José? Porque era um mais temente. Por que escolheu Daniel? Homem valoroso, homem de um espírito muito excelente. Deus admirava. A integridade de Daniel foi provado. Irmão, irmã, os que buscam a Deus são provados, mas são vitoriosos. São vitoriosos. Então, nesta condição, é assim a nossa caminhada. Quando o Senhor deu o chamamento de Paulo, o Senhor disse para Ananias, vai lá e chame ele. Ele será meu servo para levar a mensagem, o evangelho, às autoridades e aos magistrados, aos grandes. Ele servirá para isto. E eu lhe mostrarei quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Não falou? Eu vou mostrar quanta glória eu vou dar para ele. Quanta honra eu vou dar para ele. Ainda outro dia o Senhor mandou a palavra aqui. Quando ele quis se gloriar, não dava para gloriar. Ele teve que contar o sofrimento dele. Sofrimento dá para contar. Apanhei, dizia ele, 200 chibatadas, frio, na fome, naufrágio, cadeia, prisão, desprezo, tumulto, tudo em cima de mim. Mas o Senhor me ajudou. O Senhor me ajudou. Irmão, olha o que é salvação, olha o que é graça, olha o que é vida eterna. Vida eterna não está nos gozos, nas alegrias, nas diversões, nas conversações levianas, no mundo pecaminoso. Fuja daqui, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, diz aqui a palavra, a impureza, o apetite desordenado, que não é só de comida, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre o Filho dos homens e sobre aqueles que andam nesses caminhos. E disse Paulo, no tempo passado, antes da graça, você vivia nela, agora não. Agora não é mais para viver nisto.
Então, a palavra traz nesta noite, vivias nela, mas agora, despoja destas coisas. O que é que você tem? Eu gosto de jogar, eu gosto de praticar, eu gosto de ir num baile, eu gosto de fazer um jogo, e gosto de tantas coisas que a carne pede, e isso ela pede mesmo. Os irmãos sabem que a nossa carne pede o que é da terra, mas o nosso espírito pede o que é do céu. Então, a guerra está estabelecida, um da terra e outro para o céu. Quem é o mais forte vence. Se a carne for carne e for carnal, o homem será vencido. Mas se ele for espiritual, ele será vitorioso. Despojai-vos, despojai-vos. Mas, irmão, despojai-vos de tudo. Mas no começo ainda ele diz uma coisa até muito interessante. Ele diz: vós, portanto, que já ressuscitaste com Cristo, vós, todos nós já ressuscitamos. Agora, esta palavra é entendida. Se nós já ressuscitamos, é porque nós morremos. Ou é, não é? É, não tem jeito de ressuscitar sem morrer. Ele diz: vós que ressuscitaste, você já morreu. O que você quer mais? Para o mundo você já morreu. Agora você não tem que pegar mais o que é do mundo, tem que pegar o que é de Deus. Larga a droga, larga o vício, larga as má companhia, larga os adúlteros, largue toda a pecaminoção humana, largue as más companhias, fuja, fuja. Vem para os braços de Cristo enquanto Ele te chama. E diz aqui a palavra: você já ressuscitou. Por quê? Ressuscitou como? Nós viemos lá na congregação no dia do nosso batismo e fomos batizados. Batizamos, acabou de se batizar, levantou. Aquele batismo de água, ali no tanque, tem peso de morte. Este homem morreu. E a hora que levantou, nova criatura. A hora que foi emergido, morreu o homem terreno e nasce um homem espiritual. Nova vida, nova criatura para servir a Deus em novidade de vida. Agora, o que você fazia, não faz mais. O que praticava, não pratique mais. Os caminhos que andava, não ande mais. Os palavrões da boca, não fale mais. É difícil fazer isso? Não. Ir num lugar ruim, já fala que é ruim, mas num lugar bom, num lugar como um culto, não é um lugar agradável? Chegar ali com um inário, uma Bíblia. E você não vai lá de qualquer roupa leve, todo desmantelado, como uma pessoa desorganizada. Você vai lá de palitozinho, gravata, uma camisa de manga longa, até abotoadinho, aquelas camisonas abertas. Vai com respeito. Você vai diante do teu Deus. Vai levar honra a Ele. Vai levar glória a Ele. Você não canta lá para o mundo, você não canta louvando a natureza, cultuando isso, cultuando aquilo. Cante louvando ao teu Deus. Glória ao nome santo do Senhor. O passarinho desperta logo cedo. E uma das primeiras coisas que faz, vai catar umas migalhas. Mas antes da migalha, já dá uma cantada do galho da árvore. Dormiu no relento, louvando ao seu Deus. Dormiu em cima de uns gravetinhos e de algumas coisinhas tão simples. Mas a hora que começa a cantar, louva o seu Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Homens, servos de Deus, homens, ouça, irmãs, ouça, você é criatura de Deus, dentro de ti você tem um fôlego, e a palavra fala no Salmo, tudo que tem fôlego, louve a Deus. Canta, alegra-te, exalta. Até tem um dizer simples das pessoas humildes: quem canta, seus males espanta. Canta, e o espírito vai embora, as trevas vão embora, o mal desaparece. Louvemos a Deus. Sabe, por esta palavra que Deus está mandando, algum está preso numa gaiola, mas o Senhor manda esta palavra.
posso te soltar da tua gaiola. Você está preso num espírito de bebida, está preso num espírito de mentira, está preso num espírito de jogo, está preso num espírito de pecado, está num espírito de violência. Senhor, manda por esta palavra, eu posso te soltar. Você já nasceu de novo, nova criatura. E nesta noite, esta palavra é esta aqui. Os irmãos vê esses avezinhos que as pessoas aprisionam e deixam ali um canário ou outras espécies de pássaro que canta. E ele come ali. Mas ali ele fica. Mas todo dia vem ali a água, vem o alpiste, vem o painço, vem a verdurinha para ele. Ele come, sossegado. Foi criado ali, ali fica e ali canta. Mas ele não tem prazer de ver a natureza, de voar com os colegas, com os amigos, com as suas espécies, voar as árvores, ver a fonte das águas, ver os rios por cima. Ele fica só na gaiola. E ali está aprisionado. Nesta noite o Senhor manda esta palavra. Se alguém está aprisionado, o Senhor chega na portinha da gaiola e diz: voa, voa, saia da prisão do diabo. Canta, glorifica, voa, voa. Sirva a Deus. Deus seja louvado.